Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Espero que você esteja bem. Esse aqui é o terceiro vídeo da nossa discussão a respeito de TCP/IP e o entendimento dos endereços de IP, máscaras de rede e subrede, tá bom? E aqui nós temos uma imagem, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, tá bom? Que é uma imagem mostrando uma determinada rede, tá certo? Então a gente tem aqui uma rede de endereço 200.123.123.0 e a máscara utilizada é essa aqui, 255.255.255.0. O que isso já representa de primeira? Todos os meus alunos vão bater o olho nisso aqui e já vão entender. Esse 200, ele representa a rede em que eu estou conectado. Esse 123, a rede que eu estou conectado. Esse 123, a rede que eu estou conectado. Ou seja, essa combinação inteira, ela vai ser fixa. Independente se eu conectei o meu celular, ou conectei o seu celular, ou conectei o meu notebook, todos nós teremos esse início igual. Quem me diz isso é esse camarada aqui. Mas observa o último, esse cara está zerado. Ou seja, isso aqui é o que ficou reservado para os endereços de IP que essa rede vai conseguir servir. A gente lembrou lá que o endereço de rede é o 0, é o primeiro, e que o de broadcast é sempre o último, é o 255. Portanto, os IPs disponíveis são de 1 até 254. Aqui embaixo a gente tem uma representação mostrando bit a bit como é que essa máscara funciona. Lembram lá do binário? Olha o binário acontecendo aqui, olha. A gente tem o número 1, depois a gente tem o número 2. Para cada número que eu avanço aqui para a esquerda, eu tenho duas vezes mais que o anterior. Esse aqui representa o 4, esse aqui representa o 8, o 16, o 32, o 64 e o 128. 0 significa não conte esse. 1 significa inclui ele na soma. E 255 por que aqui embaixo? Porque se eu somar 1 mais 2 mais 4 mais 8 mais 16 mais 32 mais 64 mais 128, vocês podem fazer na casa de vocês, vocês vão encontrar o número 255. Esse é o maior número que eu consigo ter com 8 bits, beleza? Então 255 aqui. O segundo termo, a mesma coisa, 255. O terceiro termo, a mesma coisa, 255. O último são todos os bits zerados. Se nenhum for incluído na soma, então naturalmente será zero essa soma total aqui, né? Eu não somei ninguém. Cheguei no final, meu resultado final foi zero porque eu não somei ninguém. Então é dessa forma que você consegue ver a representação dos seus endereços de IP dentro da sua rede e da sua máscara. Se eu sei que só esses números são reservados para os meus novos dispositivos, o menor possível é o 0. Opa, olha ele aqui no endereço de rede que a gente falou que era o menor possível. E o maior possível seria botar 1 em todos, que dá o 255 que a gente já viu anteriormente. E olha ele aqui no broadcast, o maior possível. Isso é válido para apenas uma rede. Eu tenho uma única rede com 254 endereços de IP disponível, tá bom? Só que a gente estudou também que além de fazer uma máscara de rede, eu posso ter uma máscara de subrede. Eu posso quebrar a minha rede em duas ou mais. Tem essa informação do CIDR aqui, por enquanto vocês aguardem, não mexam com isso. Eu vou fazer um vídeo só para explicar sobre o CIDR, tá bom? Deixa eu mostrar a segunda imagem sobre a máscara de subrede, vocês vão entender o que eu estou falando. Observem a cisão que eu fiz aqui, o corte que eu fiz aqui no meio. Eu transformei, observe que a máscara, eu quebrei essa máscara em um número um pouquinho menor. Ou seja, olha que antes eu tinha 255, 255, 255, 0, agora a minha máscara virou 128. Por que a máscara virou 128? Se eu quero quebrar a minha rede em duas, o que eu preciso fazer? Eu preciso diminuir o número de IPs pela metade. Como é que eu faço isso? Eu peguei emprestado o primeiro bit daqui para a máscara de subrede, para aquele número que representa o que foi reservado para a rede. E qual é o primeiro númerozinho aqui do binário? O próprio 128. Então só o 128 ligado, só o primeiro ligado significa 128. Ah, Bruno, mas que vantagem eu tenho de fazer isso? Ora, olha o que te sobrou para representar os números da sua rede. Já não é mais 255, porque você perdeu os primeiros 128. Você quebrou o número de endereços disponíveis pela metade. Vamos ver se é verdade isso aqui? Observe essa rede. A rede 1 começa em 200.123.123.0. Ou seja,
botei todos esses bits como 0, então eu consegui aqui o número 0, o menor possível. Só que a nossa máscara mudou. Quais são os IPs disponíveis? Ele vai começar em 200.123.123.1, ou seja, o menor possível depois desse cara que já está reservado. Só que olha até onde ele vai. Ele só vai até o 200.123.123.126. Aí você vai falar, ué, por que isso, Bruno? Porque eu não consigo mais passar desse número aqui, olha. O máximo que isso aqui soma vai ser 127, porque depois 127 mais o 128 vai dar o 255, tá certo? Então, o que a gente conseguiu aqui? A gente quebrou o número de P's pela metade. Se antes ele ia de 1 até 255, agora ele está indo de 1 a 126. Qual o endereço de broadcast? O último possível. Se a máscara vem até o 128, eu não posso usar o 128. O máximo que eu posso usar é somar todo mundo antes dele. Pode somar aí na tua casa. 1, mais 2, mais 4, mais 8, mais 16, mais 32, mais 64, dará 127. E se o 127 está reservado para o broadcast, o maior disponível para os meus hosts é o 126, beleza? Só que a vantagem é que agora eu criei uma segunda rede. Eu tenho um ponto onde uma começa e uma acaba. Então olha o que a gente vai fazer agora. O nosso endereço de rede para a segunda rede começa em 128. Começa no momento onde eu quebrei. E agora eu posso fazer a mesma coisa e colocar mais 127 endereços de IP na segunda metade, na metade final dessa divisão que eu fiz. Observa que a máscara é a mesma, porque ela é que representa onde começa e acaba cada uma das sub-redes. E observa que o endereço de IP, bom, se eu comecei no 128, o 128 é o primeiro, o último é o 255. São o final, né? E agora, quais são os endereços de IP disponível? 200.123.123.129. Eu não posso usar o 128 porque ele já está reservado, tá certo? Então eu vou usar o menor depois do endereço de rede. E eu consigo até os 200.123.123.254, o menor antes do nosso endereço de broadcast ou endereço de difusão. Então, quando eu peguei emprestado um dos bits aqui do final para jogar ele na parte reservada para a rede, não para os hosts, o que eu acabei fazendo? Eu quebrei pela metade o número de hosts disponíveis em cada rede. Logo, eu criei duas redes com a metade do tamanho. Ao invés de uma rede de 255 valores, duas redes de 128 valores. Spoiler já para os próximos vídeos. Se eu pegar mais um valor desse aqui, eu vou quebrar ainda mais. Eu vou quebrar por quanto? Lembra que isso aqui é binário, é base 2. Então, se pegando esse cara, eu quebrei de uma em duas redes, quando eu pegar esses dois caras, eu vou quebrar de uma em 4 redes possíveis. Então, eu vou ter que ter 4 redes, cada uma com 1/4 dos IPs possíveis nesses 255 que a nossa máscara de rede classe C nos deu. Beleza? Eu espero que tenha ficado claro. Se vocês tiverem dúvida, por favor, deixem aqui nos comentários, me procurem no WhatsApp. Esses vídeos estão sendo feitos especificamente para os meus alunos dessa disciplina, mas eles vão ficar públicos no sentido de que possam ajudar mais pessoas que tenham dúvidas nesse tipo de conteúdo, tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado o vídeo. Fiquem à vontade para entrar em contato, usar a seção dos comentários e tudo mais. E grande abraço.